E nesse momento agora nós vamos abrir para uma discussão, né? Se você quer falar pelo microfone ou dar sua contribuição pelo chat, fiquemos à vontade para participar, né? É um tema riquíssimo, experiências feitas na educação básica que são muito importantes, né, para o ensino de ciências, várias formas de se trabalhar, nós podemos utilizar os nossos espaços fora da sala de aula, utilizar já os elementos que a natureza já nos traz, ainda mais aqui na nossa região amazônica, né, que temos um acervo riquíssimo, né, de plantas, de animais que a gente pode estar explorando com as crianças. E agora, nesse momento, se você quiser se pronunciar pelo chat ou pelo áudio, fique à vontade. Nossa primeira questionamento ou pergunta. Temos aqui as apresentações de vocês no chat. Temos muitas, pelo que eu observei aqui, né, pessoas que estão participando pela primeira vez da nossa webconferência. Sejam bem-vindos, tá? Nós nos reunimos uma vez por mês para estarmos discutindo temas relacionados ao ensino de ciências. E não sei se o professor Tairan quer dar alguma palavra, alguma contribuição. Temos algum questionamento aqui no chat. Bom, novamente, boa noite a todos que estão chegando lá na nossa webconferência. Sim? A gente pode tem visto, não, através das apresentações, com diferentes temáticas sobre os elementos da floresta, não? A relevância de a gente trazer essa temática para dentro do ensino de ciências. O que a gente está mostrando, não, com as experiências apresentadas pelos professores, é que não, a forma como nós podemos trabalhar o ensino de ciências é uma coisa importante, não? Através de pequenas experiências, como falou a professora Fabiane, não? E essas experiências se apresentam em nosso cotidiano, não? Por exemplo, nessa época, não é? Muitas borboletas, não, já colocaram seus ovos lá nas folhas, principalmente, né, nas folhas do coco, e aí já estão na fase lá estão na fase de pupa, não? E alguns já se transformaram em lagartas, e eu, inclusive, tenho acompanhado isso, não? E tem já nascido as borboletas nesse processo. Agora, quando isso você leva para dentro de sala de aula, não é? Vai criar uma curiosidade. E aí a gente tem que caçar, não, aquela ideia de que a gente não somente está trazendo esse conhecimento para dentro de sala de aula, também a gente está trazendo, sim, o aspecto formativo do futuro cientista da Amazônia, não? O futuro cientista que vai vir a trabalhar com todos esses elementos que nós temos. E aí, seguidamente, né, a professora Lívia traz, a sequência didática, aquele procedimento lá, né, que a gente acompanhou, para levar precisamente a criança, não, a aprender lá através desse processo, não é? E essa sequência didática pode ser aplicada em diferentes momentos, mas é claro que tem que ter todo um planejamento sobre esse particular. E que melhor, não? Que melhor que a gente trazer uma espécie emblemática como é o gavião real, não é? E assim como o gavião real, nós temos várias espécies de nossa flora e fauna que podem ser usados, não é? E aí chega, não, a professora Ana Márcia, né, trazendo aquela temática das árvores gigantes, né? E essa é uma temática, olha bem, né, que muitas vezes a gente não presta atenção, que pode ser trabalhado lá no ensino básico.
E a ideia de trabalhar com esse tipo de coisas nasceu através de uma reportagem, né, sobre as árvores gigantes que foi passado na televisão. Né? Tem lugar na Amazônia onde que as mesmas espécies que nós temos como espécies emergentes, não, são muito bem desenvolvidas nesses locais. E aí tem experiências, não, dos cientistas que foram lá para ver como que acontecem essas coisas. Mas a coisa mais importante, não, de todo esse processo, não, é destacar nesse momento tão importante que nós vivimos da mudança climática, não, a importância das árvores, não, a importância de não destruir o meio ambiente através das queimadas, não, através do desmatamento. E isso é uma mensagem muito forte para nós estudantes. Nós vivimos assim, rodeados de uma imensa biodiversidade. Sim? E muitas vezes nós estamos acostumados a ver todas essas plantas e esses animais em nosso cotidiano. Nós não temos já essa curiosidade de uma criança. Mas olha, vê, quando chega um turista de fora da Amazônia, pode ser lá da Ásia, pode ser da América, ou pode ser de outro estado brasileiro, tudo chama a atenção para ele, né? Um turista vem lá e vê uma formiga lá, uma formiga cortadora, está fazendo foto. Sim? Vê lá uma semente de buriti, está fazendo foto. Vai lá nos mercados e vê essa diversidade de coisas, de peixes, de frutas que são expostas. Tudo isso chama a atenção. Então, nós, professores, né, temos assim uma função fantástica para trazer todas essas coisas que vocês apresentaram e colocar lá em prática, lá em nossas aulas. Sim? E nosso programa de pós-graduação já tem não é, muitos trabalhos feitos, não é, fazendo essa relação e trazendo as temáticas do ensino de ciências para que os professores do ensino básico possam aproveitar lá através dessas leituras e possam levar para dentro de salas de aula. Nós temos livros produzidos, não é, que a gente coloca à disposição lá no nosso site para as pessoas lerem. Nós temos artigos científicos que seriam, não, as ferramentas primárias de acesso ao conhecimento pelos professores. Faz alguns anos, nada disso era disponibilizado. Sim? E hoje, precisamente, não, através da tecnologia, da internet, o professor tem tudo para fazer um ensino de qualidade, não é? A informação está disponibilizada 24 horas ao dia. Não? Então, essa seria a minha primeira intervenção, né, sobre a gente trabalhar essa temática da biodiversidade relacionada com o ensino de ciências, né? E aí eu vou deixar também outros professores presentes, mestres, estudantes, né, se pronunciarem, né? Porque aqui, nesse momento, estamos num momento de aprendizado, né? Não tem que ter nem medo, né? Obrigado. Nós temos aqui uma pergunta no chat da professora Silvia, parabenizando, né? Parabéns, professora Fabiane, é de suma importância sua contribuição com relação à alfabetização científica. Gostaria de saber se, de alguma maneira, você conseguiu perceber na fala dos educandos um conceito de alfabetização científica. Aí eu dou a palavra agora para a Fabiane, para ela responder a pergunta. Tinha que ser a Silvia, né? Boa noite. Pode responder a pergunta? Responder não, refazer a pergunta? Repetir. Tá, vou já repetir. Eu gostaria de saber se, de alguma maneira, você conseguiu perceber na fala dos educandos um conceito de alfabetização científica.
durante as Pode ligar lá a atividades. sua câmera. Conseguiu ouvir, Fabiane? Então, Silvia, bem legal a tua pergunta. Eu acredito assim, que quando o aluno ele consegue relacionar a importância do inseto, no caso, a gente estava falando da lagarta, né, e da borboleta, então, quando ele consegue relacionar a importância desse inseto para o meio ambiente e a função desse inseto para o meio ambiente, a gente consegue dizer que a gente atingiu, assim, um conceito de alfabetização científica, né? Que eu acho que o que vale da experiência não é uma experiência por fazer, mas que que o aluno ele consiga, né, aprender de fato a relevância, né, daquele inseto para o meio ambiente, né, sobre as contribuições, né, quando eles questionaram sobre quando a gente fala sobre as fezes, né, da lagarta, que ela fertiliza o solo, então isso foi especificado para as crianças. Então, quando essas crianças elas conseguem fazer essa relação, eu acredito sim que a gente consegue atingir um conceito de alfabetização científica. Respondi a tua pergunta, Silvia. Respondido, Silvia. Sim, respondeu. Muito obrigada. Nós temos aqui também no chat algumas contribuições, algumas apresentações e contribuições, né? Aqui, por último, nós temos aqui uma contribuição do José Carlos Lima, que ele fala assim: o estudo de ciências, além da teoria, a vivência na prática do processo do início ao fim, o registro dessa vivência é enriquecedor. Gostaria de saber sobre o recurso pedagógico natural, a folha da árvore, outros. Como levar para a escola? Como ele não direcionou a pergunta para nenhuma palestrante especificamente, né, coloca em aberto para qualquer uma das três que puder estar dando essa contribuição sobre a importância, né, repetindo a pergunta, eu gostaria de saber sobre o recurso pedagógico natural, a folha da árvore ou outros, como levar para a escola. Então, professor José Carlos, eu vou responder mediante o trabalho que nós estamos desenvolvendo, que nós pretendemos trabalhar através de uma sequência didática, esse material, primeiramente, em sala de aula com os alunos, trabalhando a questão da teoria, trabalhando a questão da morfologia, das folhas, fotossíntese, tudo que a gente costuma ouvir e falar, que é importante para esse processo de aprendizagem dos nossos alunos, e após isso trabalhar também a questão do plantio, das sementes, da estrutura mesmo da árvore, e consequentemente, após todo esse emaranhado, né, de trabalharmos em sala de aula, a gente pretende sim trabalhar essa vivência com eles em um ambiente, num espaço não formal, como foi colocado, que seria o Bosque da Ciência, para eles terem esse conhecimento, essa prática, esse manuseio do trabalho que foi desenvolvido com eles em sala de aula, e que a gente possa estar levando os alunos futuramente nesse espaço, para que a gente possa fazer essa relação, né, da teoria com a prática. Obrigada, professora. Temos Só para complementar o que está falando a Márcia, a gente muitas vezes visita as escolas e lá naquele espaço escolar a gente vê mais coisas que foram criadas pelo homem, coisas artificiais. A gente vê muitas poucas coisas da floresta amazônica. E a gente tem uma variedade de materiais que a gente poderia levar para dentro de sala de aula, né? Desde uma simples folha, fruto, um galho, uma flor, uma planta, não? Pequenos animais. Mas por que a gente não leva esse tipo de coisas? Porque nós precisamos quebrar aquele paradigma de que a gente só pode fazer o ensino com aqueles materiais sofisticados que vendem lá os grandes laboratórios. Isso é o que a gente quer fazer. Olha bem, a gente às vezes leva
um ninho de um pássaro que caiu assim, que está já abandonado, né? Para dentro de sala de aula, para que nossos estudantes possam examinar. Mas aquele material, muitas vezes, o professor diz, eu não quero destruir, quero que fique do jeito que está. Olha, vez, tem esse material há montões aqui na Amazônia. Nós podemos aí examinar lá, não é? Como que é tecido aquele ninho. Que tipo de material, de que tipo de material foi feito. Da mesma maneira, nós temos assim, aqueles ninhos de caba, não, que muitas vezes caem quando depois é abandonado lá, não, pelos insetos. E nós podemos levar para dentro de casa, e às vezes a gente vê lá nos laboratórios. Mas como é tão bonito lá, feito um ninho, você tem medo de pegar lá uma faca e cortar no meio. Sim? Não tenha medo. Faça isso. Vai lá, examine como que é, estude. Sim? Por que é feito dessa maneira aquele ninho? Não é? Por que ele está pendurado? De que está protegido? Quantas camadas ele tem? Qual é a forma lá dentro do ninho? Etc, etc. Não é? Isto é, essa curiosidade, nós, professores, primeiro devemos ter. Eu vou contar um caso, olha, que a gente está vivenciando, por causa que Márcia vai utilizar em seu trabalho um dos árvores emergentes da floresta, que é a Sumaúma, sim? No conjunto onde que eu moro e saio a caminhar assim, sistematicamente nas semanas, eu venho acompanhando aquele processo de uma árvore, não é? Primeiro, lá, vi como ele perdeu as folhas por causa da falta de chuvas, né? E depois como essa árvore investiu lá na produção lá de frutos. E aí está tão alto como a 20, 25 metros, não, que eu não consigo pegar aquele. Mas houve uma forte chuva. Aí eu saí cedo e encontrei como 8. Aí eu coletei, né? E levei para dentro de casa. E aí estou acompanhando aquele processo, não? Mas olha, aqueles que eu levei para dentro de casa, sim, abriram e dentro a gente já pode observar as sementes. E lá na árvore, sim, ainda não aconteceu aquele processo. Ele deverá acontecer daqui, quem sabe, 1 ou 2 semanas, sim? Que a gente vem acompanhando. E quando isso acontece, o professor tem que estar, que coisa? Se ele está interessado em trabalhar um processo tipo como o de dispersão das sementes, ele tem que acompanhar isso. Para quê? Tem que acompanhar isso para coletar aquelas sementes. Não sei se vocês já viram que quando acontece isso, né, a semente é jogada de lá de cima. E aí ele tem uma espécie lá de tipo como uma coisa felpuda que envolve lá, e o vento, ele arrasta, leva a grandes distâncias. Sim? Então, se você tem esse material e você leva para dentro de sala de aula, você pode, né, trabalhar aquele processo de dispersão feito através do vento. E se você vai um pouquinho mais na frente, não pode semear essa semente se todo mundo acompanhar. Será que ele vai germinar lá em um dia, uma semana, em um mês, um ano? Eu não sei, não? O período que vai precisar para que tenha a quebra do adormecimento lá da semente. Mas todo isso tem que ter uma curiosidade, né? Para a gente fazer um registro. Tal como foi feito o registro lá pelas crianças, cuja curiosidade foi despertada lá pela lagarta da borboleta. Né? Essas pequenas coisas que parecem pequenas, mas que essa é uma ferramenta fantástica para o professor que tem que desenvolver essa criatividade, ele foi instrumentalizado na universidade, não é? As formas como ele pode
ensinar, sim? Através de uma roda de conversa, utilizando conhecimento prévio, através de desenhos, através de fotos, através de uma aula dialogada, através de pesquisa na biblioteca. Tem cientos de formas como nós podemos proceder, né, para a gente trabalhar o ensino, precisamente utilizando lá, né, essas coisas naturais que nós temos no nosso contexto amazônico. Mas, como eu digo, nós temos que quebrar aquele paradigma. Quem sabe aqui na cidade, nós temos os recursos, mas assim, não levamos para dentro de sala de aula. E lá, muitas vezes, nas comunidades do interior, eles têm esses recursos em abundância. Está esperando que chegue lá, que não de uma empresa, lá todo aquele material para que ele queira trabalhar. Quando lá em volta tem peixes, tem penas, tem ovos, tem espinhos, tem carapaças, tem tudo para fazer lá seu cantinho de ciência, né? Com esses elementos que tem lá. Mas, precisamente, não? Isso é o que a gente vem fazendo aqui dentro do nosso programa. Incentivar o uso desses recursos, né? E você vê, não? Que temáticas fantásticas a gente pode trabalhar. Por exemplo, ultimamente, não? No trabalho lá da Lindalva, sim? A gente trabalhou a formação de conceitos científicos, utilizando lá os quilones da Amazônia. Como será que se formam os conceitos científicos na mente das crianças? Como promover essa formação desses conceitos científicos? Como fazer o registro? Como que ele se manifesta quando você faz lá uma sequência didática? Enfim, né? Tantas coisas que às vezes passam desapercebidas para nós. Olha, bem, um dia eu estava lá no Voz da Ciência com os estudantes, mas antes eu tinha ido lá sozinho, porque sozinho você vai lá e você quer, quem sabe, ter uma resposta lá para um problema que está batendo em sua cabeça. Sim? E aí eu me perguntei, que recurso eu poderia utilizar para trabalhar, sim, uma parte da educação ambiental com os estudantes lá da graduação. E aí eu olhava para cima, para baixo, para todo canto, e não conseguia enxergar que o recurso mais abundante estava em minha frente, que eram as folhas, sim? Eram as folhas secas das árvores. Olha bem, eu fiquei pensando, nossa, Senhor, está aqui, não? E aí eu fui a coletar aqui nas folhas oblongas. E aí trabalhamos lá, né? Trabalhamos a poesia com os estudantes. Trabalhamos lá frases de impacto para o meio ambiente, né? Dei uma caneta para eles e cada um tinha que pegar uma folha e escrever uma frase de impacto sobre o meio ambiente lá, naquela folha. E depois nós penduramos lá todas as folhas e eles foram explicando por que tinham feito aquelas frases lá. E ficou lá por longo tempo lá, em aquela trilha. Eu fui 2, 3 vezes lá e estava lá. E depois, pouco a pouco, não, ele foi se desfazendo lá. Mas foi, não é? Um uso lá desse recurso, não é? Que a gente tem em abundância. Olha bem, a gente observa lá nos livros didáticos processos de erosão. Toda a beirada dos rios amazônicos acontece todo esse processo, permanentemente. Sim? A gente quer ver aquele negócio sobre as raízes das plantas. Está todo exposto lá quando caem as plantas após o período da enchente. Enfim, não, tantas coisas que a gente precisa abrir nossos olhos, né? E ver as coisas que estão e que podem ser utilizadas para o ensino de ciências. Vamos lá, Matheus, pode falar. Dando continuidade. Temos aqui a professora Ana pedindo uma palavra.
Pode falar, professora. Ana Pimenta. Olá. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar, Ana. Então, prazer também estar aqui participando com vocês. Já tinha sido convidada diversas outras vezes e acabou na correria do dia a dia, nunca pude participar. E hoje eu falei, Márcia, eu vou participar. Hoje eu coloquei até para despertar, para não perder. E achei super interessante, gente, todas as falas das palestrantes e agora a do professor Teran, por último também, que vai muito na linha do que eu estava pedindo a fala para expor para vocês uma experiência minha. Eu sou formada em mestrado em educação. Meu projeto trabalhou investigou as escolas do campo, então, assim, as escolas ribeirinhas, então, como é que elas se organizam e como elas fazem o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. E aí, isso, com as falas das colegas, e a gente acaba crescendo numa sociedade entendendo que, enquanto professora, sou formada em professora e trabalhei 10 anos em ensino básico, depois veredei para a universidade, profissional. Então, assim, nesses 10 anos, a gente tem uma ideia de que a aula de ciência tem que estar em laboratório, né? É isso, muito a fala do professor Teran nisso. Laboratório, com microscópio, qualquer assim, uma ideia muito distorcida, sem a gente conseguir enxergar as coisas que estão ao nosso redor. E aí, em contato com essas escolas ribeirinhas, quando eu fiz a pesquisa, eu cheguei assim, em comunidades que meu queixo caía com iniciativas assim gigantescas de professores sem formação, mas que conseguiam trazer os saberes que eles tinham da vivência mesmo com a natureza para a sala de aula. E eu achei, assim, magnífico, porque, assim, eu tinha, talvez, intrinsecamente essa ideia de que ciências exige isso, né? E aí, quando eu comecei a perceber essas vivências e as possibilidades que o professor tem, principalmente, que nem o professor Teran falou, quem está em contato com a natureza, não muitos dos centros urbanos, mas quem está em contato com a natureza, isso é muito mais viável. Então, quando o professor faz essa quebra de entendimento dele, eu posso usar as ferramentas que estão próximas a mim, sem esperar chegar aquele barco da secretaria, trazendo os materiais e tudo, mas eu posso fazer uso, sim, da natureza. E eu achei, assim, interessante. Da mesma forma, é claro, que eu também encontrei na pesquisa professores que ainda tinham muito esse olhar de que é necessário um investimento maior como política pública, fazer das aulas de ciência algo muito mais encantador, vamos dizer assim, para o aluno. E aí, gente, essas falas de vocês, todas as três, Ana Márcia, minha amiga de coração, Lívia e Fabiane, assim, faz a gente perceber que é possível fazer acontecer nas escolas. Mesmo que a gente entenda ou ouça muito aquele discurso de que as escolas precisam de materiais. Sim, a gente sabe, não pode fugir dessa realidade. Política pública é para se chegar na escola. Mas, ainda assim, nós devemos quebrar um pouquinho, ir muito mais na direção daquela atuação de um professor pesquisador, fazer com que essa vivência de descoberta dos alunos também seja uma vivência nossa. Porque para mim foi, e a minha pergunta, e aí fica aberto para as três, é justamente isso, que eu fui me encantando com as pesquisas de vocês, e aí eu queria saber, assim, vocês enquanto professoras, né, de educação básica, quanto isso também foi um descobrimento para vocês, foi, assim, um encantamento, porque é muito fácil a gente trabalhar numa pesquisa e perceber nos olhares das crianças essas descobertas. Mas eu me vejo também, eu imagino também, na verdade, que vocês também se autodescobriram, né, na pesquisa. Quanto isso foi significativo e quanto isso acabou abrindo N leques nessa pesquisa que vocês fizeram ou estão em andamento. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, professor Teran. Na massa, beijo. Então, eu gostaria de iniciar, eu acho que as meninas também vão comentar, mas eu gostaria de iniciar a minha fala no que a Ana nos colocou, e eu gostaria muito de agradecer sua presença. A Ana é minha amiga, nós trabalhamos juntas, nós temos uma história de mestrado, não é, Ana?
e a gente sempre tentou adentrar o mestrado, e ela foi lá e conseguiu, e eu fiquei para trás. E num belo dia ela me manda uma mensagem dizendo: tenta, tu vai conseguir, e aqui estou no mestrado que ela me indicou, né? Então a gente fica muito grata, e aí a gente vai trazer um pouco do teu questionamento, porque de fato eu me apaixonei pelo que eu pesquiso. Eu costumo dizer assim, todo mundo que me pergunta, eu amo o que eu faço. Então, o outro dia a professora Ercilene comentou que ela amava a pesquisa dela. Então, eu vou usar as palavras da Ercilene também. Eu amo também a minha pesquisa. É muito gratificante quando a gente vê um trabalho que a gente vai contribuir com a formação dos nossos alunos, com o que nós estamos ali enfrentando em sala de aula, e o professor Teran, geralmente, ele trabalha muito isso conosco, e ele sempre costuma dizer que o quão importante é a gente estar presente na sala de aula, trazendo essa temática, porque a gente está buscando a melhoria aqui para os nossos alunos, e, consequentemente, eu, como pedagoga, posso também trabalhar com os professores que estão comigo. Geralmente, nas nossas reuniões, eu tenho convidado os professores, eu faço questão que eles participem conosco, porque vem contribuir nessa formação dos nossos alunos, na educação básica. A gente, como o professor falou, hoje eu trabalho numa escola que a gente vê rodeada por cimento, sem nenhuma noção, sem um ambiente verde, e é importante a gente trazer isso para a nossa realidade, para dentro das nossas escolas. A gente não pode esquecer essa importância, e como a gente comentou, é um tema emergente. Tem um professor que comentou aqui no chat ainda há pouco também sobre isso, da gente fazer essa relação com o que está acontecendo, com tudo que estamos buscando, e com o que a gente pretende oferecer aos nossos alunos. Assim, eu sou muito feliz com a minha pesquisa e com a contribuição que eu pretendo levar para a escola a qual eu estou trabalhando, e, consequentemente, a comunidade que eu também me relaciono, que também é onde eu moro. Eu sou muito grata à pesquisa e à oportunidade que eu estou tendo. Lívia, Fabiane, se vocês quiserem. Também Então, gostaria... Lívia? Pode. Vai lá, Lívia. Eu agradeço a colocação, né? E realmente essa pergunta mexe um pouco com a gente, né? Porque está relacionado ao que a gente está fazendo, ao que a gente desenvolve. De fato, a pesquisa me trouxe muitas descobertas e muitas curiosidades no processo. Uma delas eu até citei, que foi a que mais foi indagada durante o processo. Nossa, o gavião real come animais, se alimenta de macaquinhos. Como é que você vai falar isso com as crianças? Quais são as crianças que você vai trabalhar? Primeiro ano do ensino fundamental. São muito pequenos, né? E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou desenvolver isso realmente com essas crianças? Como é que eu vou explicar esse processo da cadeia alimentar com essas crianças? Ainda que eu soubesse que a proposta traz conteúdos sobre animais carnívoros, animais herbívoros, então que me dava um alicerce para trabalhar com eles esses conceitos. Meu primeiro dia na sala com essas crianças foi para desvendar esse mistério. Eles falaram, eles me ensinaram, eles disseram: professora, lá na floresta é diferente. Lá os animais se alimentam de outros animais. Então, olha o quanto essas crianças, elas trazem de conhecimento para a gente, e a gente às vezes fica sofrendo, achando que vai levar algo novo para eles e que pode até, né, de uma certa forma, invadir o processo de construção deles. Então, esse processo foi muito gratificante para mim. De fato, eu aprendi muito. O professor Teran foi um excelente facilitador de todo o percurso, né? O grupo de pesquisa também, por ser um grupo que traz essa união, que aproxima, que os membros são realmente, de fato, colaborativos uns com os outros, traz muito ganho para a gente. E a Fabiane quiser trazer alguma contribuição? Fabiane? Oi, então, assim, contribuindo um pouco com a fala de vocês e tentando responder a pergunta da professora Ana, estendendo a pergunta também do professor José,
Assim, eu acredito que quando eu adentrei ao mestrado, eu estou passando por esse processo ainda de desconstrução, né? Então, na sala de aula, eu como professora, a gente está todo o tempo se desconstruindo, né? Quando eu comecei a fazer parte do grupo de pesquisa, que eu pude fazer uma disciplina do professor Teran, ele realizou uma atividade com a gente, que ele levou as folhas, né, para a sala de aula e alguns recursos da natureza, e aí ele pediu para a gente fazer alguma coisa daquele material que ele tinha levado. E naquele momento eu descobri que eu não tinha criatividade mínima, sabe? E aí eu fiquei assim um pouco perdida, eu não sabia o que fazer. Só que lá na hora, né, a gente acaba fazendo alguma coisa. E assim, eu peguei essa mesma atividade e eu levei para minha sala. Assim, eu tinha ideia, né, que ia sair alguma coisa, né, dos meus alunos, mas eu fui muito surpreendida quando, nossa, eu tenho materiais que eu guardei até hoje, porque foram coisas lindas. Então, assim, as crianças, nós viemos de uma educação muito tradicional, né? E a gente é marcado por isso, de certa forma. E as nossas crianças não, né? Elas já estão nessa fase, assim, existem professores que não são tão tradicionais, né? Que contribuem bastante para o ensino. E, assim, eu acredito que isso se deu por conta, né, dessa educação tradicional. Mas os meus alunos, na época, eles fizeram coisas maravilhosas. E, assim, eu acredito que é possível a gente levar e fazer vivências dessas experiências no contexto da sala de aula. É claro que, diferentes, né, de algumas escolas, de algumas realidades, né, é claro que não vai ser possível. E a gente pensa muito, assim, como tirar o aluno da sala. E eu aprendi com o professor Teran que eu não posso, talvez eu não possa tirar o aluno da sala, mas eu posso levar esse recurso para a sala de aula. E, assim, essa experiência da lagarta foi uma iniciativa dos alunos, não foi eu quanto professora, né? Eles encontraram a lagarta e ficaram, assim, apavorados com o inseto. E ali, naquele momento, eu percebi, né, assim, o entusiasmo dele, e daí a gente levou para a sala de aula. Aquele momento, ele poderia ter sido irrelevante, eu poderia ter dito, é uma lagarta, bora deixar lá no pátio mesmo, vai para a sala de aula, mas não, a gente levou, né, para a sala de aula. Então, essa foi uma das experiências que a gente realizou, né, com essas crianças. E, assim, sobre essa questão de nós, né, o ser professor, a gente está sempre nesse processo de desconstrução mesmo. Não adianta eu falar que eu sou uma professora muito maravilhosa, pronta, porque não existe, né? A gente está se desconstruindo todos os dias. Então, é isso. Obrigada, professoras, pelas contribuições, pelos participantes, com as suas perguntas. E aí, para finalizar, nós gostaríamos muito de agradecer a presença, a participação de vocês. Nós temos aqui alguns alunos da graduação, né, da disciplina de educação, professor Teran, obrigada pela presença de vocês. Temos muitos professores de educação básica novos que ainda não tinham participado da nossa reunião, nós agradecemos. E fica estendido o convite, né, para a nossa reunião do mês de outubro. Nós pegamos o e-mail de vocês, estaremos entrando em contato, mandando os convites. Visitem nossa página no Instagram, Facebook. A reunião estará disponível no YouTube em breve. Nós também já temos outras já disponíveis lá no nosso canal. Uma excelente noite para vocês. Vou finalizar aqui a gravação. Professor, se o senhor quer dar uma palavra final, já pode encerrar. Ok, só agradecer a presença de todos vocês.